Olá, esse é o nosso Rezando a Palavra de domingo, dia 17 de janeiro. Aqui estamos e espero que você esteja vivendo essas primeiras semanas do ano de 2021. Opa, isso mesmo, 2021, dia 17 de janeiro. O tempo vai passando tão rápido que a gente até se perde um pouco com as datas, não é verdade? E como eu disse, espero que você esteja vivendo esses primeiros dias deste ano que se iniciou. Tomara a Deus que você esteja em paz, em plena saúde. E quero lembrar, meu querido irmão, que já estamos na segunda semana do tempo comum. Exato, com a festa da semana passada, do batismo do Senhor, nós já entramos no tempo comum. E o domingo de hoje dedica-se a alguns textos bíblicos que poderíamos dizer textos profundamente vocacionais. E já digo de imediato, muitas vezes quando nós falamos em vocação, infelizmente ainda muitos de nós achamos que falar de vocação na igreja é falar de uma vocação muito específica, como a vida religiosa ou a vida sacerdotal. Mas não, todos nós somos vocacionados. E os textos de hoje querem confirmar exatamente este chamado de amor que Deus faz a mim e a você. Cada um na sua vocação, mas para que, independente do caminho ou da forma, nós respondemos a algo maior que é o chamado de Deus a nós. De forma que as leituras de hoje estão descritas aqui embaixo, você pode ir lá conferir todas elas e rezar com muita serenidade e muita tranquilidade. Assim, fico atento àquilo que a igreja nos ajuda por meio do nosso missal romano, aquilo que a igreja fala através do seu missal dominical. Portanto, olha que coisa interessante. O plano de Deus. Deus existe e possui um plano de amor para todos nós. Assim como Deus existe, existe um plano que Ele deseja para todos nós, seres humanos. Por isso, todo homem, pelo simples fato de estar no mundo, está em estado de vocação. Através dos caminhos misteriosos, dos acontecimentos humanos mais ordinários e obscuros, Deus o chama à existência por um particular plano de amor. De fato, a vocação como a existência é sempre um chamado pessoal. Deus não constrói os homens, as mulheres em série por uma cadeia de montagem comum a todos. Não usa a mesma forma para duas pessoas. Deus fala pessoalmente a cada um. Por isso, descobrir a própria vocação significa descobrir o plano de vida que tem Deus para cada um de nós, porque a iniciativa é sempre dele. Inclusive está na primeira leitura de hoje, um dos trechos mais preciosos, a meu ver, do Antigo Testamento, que é do livro de Samuel, que trata da vocação de Samuel. Por isso, quando Samuel ouve a voz de Deus e até em entender quem é que está falando com ele, o seu orientador espiritual, Eli, vai dizer: Samuel, quando você ouvir a voz de Deus, responda: fala que teu servo escuta. É a primeira leitura de hoje e o Salmo traz como resposta: aqui estou, Senhor, para fazer a vossa vontade. Assim, meu querido irmão, aprofundar a iniciativa previamente do Deus vivo traz consigo todo um processo de interiorização e de descoberta progressiva das exigências espirituais e morais da própria vocação, como nos lembra a segunda leitura de hoje. Assim, é importante nós compreendermos que uma característica fundamental com que se apresenta a vocação na Bíblia é que o chamado de Deus está sempre ligado a uma missão, a um serviço aos irmãos. A pessoa chamada é alguém que colabora com Deus na realização do grande plano de salvação que Deus tem para com o mundo. Por isso que eu disse, todos nós somos chamados. E quando eu não respondemos ao chamado de Deus, significa que nós criamos dificuldades ou barreiras para que o projeto de Deus de vida e salvação se concretize no meio de nós. Mas podemos pensar assim de maneira bonita, ao contrário, quando nós respondemos a este chamado, nós colaboramos diretamente
para que a salvação, o projeto de Deus, se torne real e concreto no meio de nós. Ao lado da vocação pessoal, há, pois, a vocação de um povo, o povo eleito, escolhido, chamado para a salvação de todas as nações. O novo povo de Deus é chamado eclésia, que quer dizer exatamente a convocada, a eleita, a chamada. Por isso, quando nós falamos de comunidades eclesiais, devemos entender de comunidades convocadas, chamadas para amar e servir a Deus e a todos os irmãos. Coisa rica isso, né? Que bom seria se todos nós compreendêssemos esta grandeza. À frente deste povo de convocados está Jesus, chamado a realizar o plano de Deus, o reino. Nele todos os homens atingem condição de filhos e são libertados do pecado. Nele todos os homens se tornam colaboradores de Deus na realização. Nele todos os homens e todas as mulheres assumem esse desígnio de salvação. Em torno dele, como pedra angular, organiza-se o pleno acabamento da aventura humana. E ainda acrescento outras duas coisas que a igreja nos lembra e que nós não podemos encerrar essa meditação de hoje sem pensar nelas. Nos diz, o que é então a vocação? Onde ela encontra sentido? Encontra sentido em Jesus, mas o que se trata então essa vocação? A vocação é a própria pessoa, quando deve autorrealizar-se, isto é, a vocação é a construção de uma identidade. Vocação é fidelidade a si mesma, empenhando-se em realizar um projeto de vida conforme valores autênticos. Portanto, toda pessoa, enquanto chamada a ser, é vocação. Toda pessoa é vocação. Este devir da pessoa não é, porém, autônomo e absoluto. É Deus que chama a ser. E para nós terminarmos, aqui vamos para as últimas orientações. Este chamado de Deus, este chamado não diz respeito unicamente ao íntimo da alma. A vocação se funda em dotes pessoais e na tensão que a pessoa descobre entre as necessidades da comunidade humana e o plano que a sociedade deve realizar. Nesta tensão, a pessoa encontra a sua vocação. Uma autêntica vocação, grave isso, uma autêntica vocação, enfim, jamais afasta do mundo. Permanece nele como uma força, implica uma dimensão de compromisso político, exprime um testemunho, mas move também a própria comunidade humana para a realização de uma comunhão maior. Por isso, aquele que é vocacionado entende-se que é chamado por Deus. E toda vocação, a verdadeira vocação, é para estar inserida no mundo, na construção do reino, numa resposta amorosa a este Deus que nos chama para amar e servir a todos aqueles que Ele coloca em nosso caminho na construção do reino. Um excelente domingo para você, paz e bem.